The Amazon jungle, the largest tropical rainforest in the world, is burning. The forest contains 10% of the planet's biodiversity and plays a crucial role in global climate stability. Over 20% of the forest has already been lost, and projections show that at this rate, there won't be much left by the turn of the century. In 2019, the Amazon experienced a devastating and unprecedented fire season, with over 40,000 reported fires and 3,500 square miles of forest lost. It's estimated that an area the size of a soccer field and a half is lost every minute. Our team, led by award-winning filmmaker Michał Siewierski, decided to embark on an investigative journey to uncover the real reasons behind the catastrophic destruction of the Amazon forest. We're already seeing consequences of deforestation and climate change. In South America, there are almost double the rate of fires that there were historically. You know, everybody's aware that there is environmental damage happening. People know that the Amazon is being lost. But I don't think that most people really connect it to what's on their fork at a particular moment. And that's what's got to happen. People have to realize we got a choice. We can choose to save the Amazon, or we can choose to lose it forever. The choice is right here on our plate. Many people don't understand that when they eat meat in Los Angeles, California, or New York, that meat could have been the result of deforestation in Brazil. Stop anyone on the street and ask them, why are the rainforests being cut down? Some of the slightly more aware people might say palm oil, but most people would say like, oh, because of wood for houses. And they would have no idea that there's a connection between animal agriculture and deforestation. And it's all wrapped up in that burger. And for them to sell it as $2.95, it's a bargain. That's our future. That's the rainforest. That's our soils. That's the air. That's where your children are going to be growing their food in the future. That's really what we're eating. The connection from the destruction of the rainforest to grow soy, to feed animals, to your burger on the table or your steak on the table, it's not easy to track. When we talk about soy, people should be clear, we are not talking about tofu. We're talking about a crop that is grown primarily for animal feed. About 70% of soy is grown for animal feed, as well as other non-direct food uses like biodiesel. When we say soy, we really are talking about meat. So the soy that is grown in the Amazon primarily goes to the European and American markets. They ship the soy overseas, put them in these giant machines called crushers, and turn them into feed for livestock, and then that's used to produce beef to feed people. And that's what we buy when you go to fast food chains. You're basically, in some ways, eating soy that was grown in the Amazon or other parts of South America. Fire has been used by people for thousands of years as a way to clear large forested areas. But why, in this day and age, are modern farmers still using this devastating and unsustainable practice? People are burning the forest to plant soy because it's the easiest way to do it. You can go into an area that has been undeveloped, cut it down, burn it, grow soy, and sell it to companies. Large international corporations will give you the funds to do it. So when a forest in the Amazon is cut and burned, it puts a lot of nutrients into the soil. Once the forest is burned down, you can grow soy in it, you might be able to get a crop or two, but eventually it's just going to dry out. Tropical rainforests aren't made to continuously grow crops in that way. They generally will burn the forest, grow something, and then move on. When you have an entire economic system that is based on destroying the rainforest and selling it to consumers, it's going to take some real agitation in order to change that. Global warming is a controversial topic, but many scientists believe that deforestation plays an important role in the process. Fewer forests means more greenhouse gases entering the atmosphere, which in turn increases the severity of climate change. In the Amazon in particular, and other rainforests as well,
Once you cut down the existing vegetation, it's not going to grow back into a rainforest. It's going to turn into a much drier type of ecosystem, a non-native ecosystem, and that's going to be extremely prone to fire, as well as the fact that all of that carbon that had previously been stored in that forest has now been released into the atmosphere. It seems like climate change, people are slowly starting to take it seriously. And one of the ways to fight climate change is through carbon sequestration. Oceans and the rainforests are the best places for carbon sequestration. So rather than the tropical rainforest serving as a carbon sink that keeps carbon out of the atmosphere and helps mitigate against global warming, when you cut it down and burn it, you're sending all of that carbon out, and you're causing a major emission of greenhouse gases in a system that should be trapping greenhouse gases. And that has to do also with the amount of emissions that the cattle produce, mainly in amount of methane. What we have noticed with the deforestation, there is actually a change in the soil microbial community that also produce methane or consume methane. And what we found is that actually especially the methane consumers, these are bacteria that use methane as their source of carbon, they are actually significantly reduced in the soil. And so suggesting there's going to be less methane uptake once the deforestation has happened, we actually can significantly reduce our overall emissions by eating less meat or eating no meat whatsoever. Se você olhar para o processo das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, a agropecuária responde direta ou indiretamente por 73% das emissões brutas de gases de efeito estufa no Brasil. Meat is responsible for more climate pollution than all the cars, ships, trucks, and planes in the world combined. This is a really big issue, and it doesn't get enough attention. Deforestation alone accounts for something around 15% of total global warming pollution, and yet it gets just 2% of the funding to address the climate crisis. I was flying from Argentina to New York, and we were flying over the rainforest, and it was the middle of the night, and I looked at a map, the little sky map, and we were flying over the jungle. And I looked out the window, and there was just lights everywhere. And I was trying to figure out what city we were flying over. I was like, are we flying over Brasilia? Because there was like lights to the horizon. And I realized they weren't city lights, they were fires. And it was everywhere I looked, there were fires. Just burning and burning and burning, but in line, so it was all deforestation. And just the immensity of that struck me. Deforestation also affects the over 2 million people that live in and depend on the forest for food and shelter. To this day, indigenous populations in Brazil and other countries in South America are still being kicked out of their lands, even though these are public areas under federal jurisdiction and protected by law. In 2018, 135 Indians were murdered in Brazil, and there have been over 1,000 registered cases of violence, abuse, death threats, and rape of indigenous people. The genocide of Indians in Brazil started 500 years ago when the country was first colonized, and it still occurs to this day. Há várias referências de povos na Amazônia que vivem em isolamento voluntário, né? Que são os povos que muitas vezes chamados de povos invisíveis ou povos isolados, mas que estão isolados porque eles não querem o contato, eles sabem da existência do branco, mas eles estão resistindo, né? Nesses 500 anos eles estão resistentes ao contato, eles não querem. Eles querem viver do jeito que eles estão vivendo. Eles querem suas terras ali longe dos brancos, senão eles teriam procurado o contato, em que sofrem extremo perigo, né, com a invasão das terras, com o agronegócio, com a ocupação indevida das terras, né, da Amazônia. Então esses povos são os povos que estão mais ameaçados, não só suas línguas e culturas, mas como ser humano, né? E a minha experiência de viagem de monomotor de Santarém para lá é de ver que o avanço impressionante que já está beirando a terra indígena, quando há 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei a ir de monomotor, era verde até a área Zoé. Agora está muito próximo da terra indígena. E os Zoé são povos de recente contato, eles foram contactados nos anos 80. Se eles desaparecerem, se houver algo contra eles,
nós não vamos ter nem notícias. Wahaisia Moduipi Sipre Aue Niwamri Aue Uptabiha Udelaha Rawa Dikiaha Warop Tabidiza Dure Tawadre Inoitirosida Bamonoha Nia Wede Tiwani Monozararo Wa Uan Siltuni Wamha Nia Tizayutau Zema Mari wa weha rohati sawi monozaraan tamani wa ma hana macai ut na mau antizai utan to hari ma praim dom de ma no sira monon da weha So there has been very strong laws in Brazil of late for the protection of indigenous territory that's been identified as being the traditional territory and the occupied territory of indigenous people. There's a great fear that as of the most recent election, the president of Brazil has pledged that he's going to remove that protection. One of the crazier things we heard from President Bolsonaro was that he said he wished that the Brazilian cavalry had been as effective as the American cavalry and eliminated more native populations. The attitude is we want to get native peoples off the land so we can bring in cattle and soy, which is what progress is. I mean, to me, I don't see progress as converting an ancient ecosystem that provides life to the whole planet to a monoculture that just serves big businesses as a positive or as a sign of civilization. To the contrary, I mean, this is an abuse that we don't need. Rainforests provide habitat to over 80% of plants and animals living on land. But deforestation destroys their habitats and diminishes biodiversity. Scientists estimate that 4,000 to 6,000 species go extinct every year due to deforestation alone. O impacto da destruição da floresta amazônica, ela reverbera para muito além das fronteiras da floresta amazônica. Ela afeta a sua vida, a minha vida, a vida dos nossos filhos, a vida de gente que está muito longe desse país. The rainforests are largely what make this earth habitable for us. Rainforests are one of the most biologically diverse ecosystems in the world, which means that there's a lot of animals that live there and only there in very unique places. And, you know, that's where they live and they can't live anywhere else. And when you cut the forest down, the animals are gone. They've got nowhere to go. This might sound sort of like a hippie would say this, but it's actual science, is our earth is a system and nothing exists in isolation. All life relies on other life, and it relies on the sustainability and health of other ecosystems. And as humans, we have this pride and this stupidity that makes us think that we can destroy part of the world and not affect us. And what we're realizing now is that's not the case. When you destroy the rainforest, you're destroying yourself. Tanto verde sendo morto, tanto bicho sendo morto, tanta riqueza de fauna, flora sendo destruída por ganância do ser humano. The Amazon rainforest is considered by many to be the largest natural pharmacy in the world. It's home to an abundance of plants renowned for their medical properties, and it's estimated that 25% of all the drugs used today are derived from rainforest plants. The protection of these natural elements is fundamental to maintaining this incredible hotspot of biodiversity. Os medicamentos usados hoje para a saúde humana e animal têm origem principalmente nas plantas. Desde parasitoses como malária até câncer, passando por doenças cardiovasculares, todas têm um envolvimento muito importante com moléculas que foram encontradas nas mais diferentes plantas que existem. E não só plantas, também fungos. A gente tem que falar dos antibióticos que foram descobertos nos fungos e o impacto que os antibióticos têm na saúde humana e animal é incalculável. E a maioria dos organismos dos seres vivos da Amazônia não é conhecido ainda. Então, quando a gente destrói um fungo, uma bactéria, uma espécie de planta, a gente não tem ideia do que pode estar perdendo. O que a gente precisa fazer no mundo todo, de um lado, lutar pela preservação do meio ambiente. Do outro lado, pesquisá-lo, conhecê-lo. Os insetos, que têm uma diversidade enorme no mundo todo, eles possuem um sistema imunológico absolutamente sofisticado, que eles se defendem contra infecções. E a gente já aprendeu muito estudando defesa de infecções por insetos.
Imagina o que a gente tem que descobrir para frente. Conhecer esse meio ambiente é importante por vários motivos. Primeiro, porque é uma forma de preservá-lo. Porque quando a gente conhece alguma coisa, fica mais fácil justificar que ele tem que existir. É uma corrida contra o tempo, porque o desmatamento é muito fácil de fazer, é só colocar fogo. O agronegócio é muito poderoso. Tudo que se produz na Amazônia vende com muita facilidade para o mundo inteiro, então é necessário a gente trabalhar não só para preservar e evitar o desmatamento, mas também para conhecer a biodiversidade da Amazônia. Isso é urgente, nós estamos muito atrasados. It's recognized that the production of meat plays a key role in deforestation and climate change. But in recent years, meat consumption has also been linked to numerous chronic diseases. In 2014, the World Health Organization classified processed meat as a Group 1 carcinogen, the same category given to cigarettes. Red meat was assigned to Group 2A when it comes to cancer risk, the same group as the pesticide DDT. Oh, as a physician, I think one of the best things people can do for their health is reduce their consumption of meat or eliminate it altogether. The scientific evidence is becoming overwhelming that the more animal muscle that we consume, the higher our risk of clogged arteries and colon cancer and a host of other diseases. So no, I think the less meat we eat, the healthier we're going to be. O brasileiro ele come carne demais. A gente tem alguns estudos que mostram que a média de consumo de carne do brasileiro é de mais ou menos 250 a 255 gramas de carne por dia. Então é um consumo realmente bem excessivo. O que ocorre é que a proteína animal ela traz junto gordura saturada. Só para a gente ter uma ideia numérica, quando você come uma carne vermelha, em média, das calorias dessa carne, 50% são proteína, 50% delas são de gordura. Então a gente cria toda uma trama de consequências que elevam as principais doenças crônicas do mundo. Not only is meat consumption linked to heart disease and to stroke, but it's also linked to many of the most common forms of cancer. Probably the big standout is colorectal cancer, which is a huge killer in the United States and in many other countries. It's the meat itself, but it's also the meat cooking processes. As meat is heated up in the oven, carcinogens form on the meat. There's a link between meat and Alzheimer's disease that came as a huge surprise. Starting in 1993, researchers in Chicago tracked what people were eating, and they tracked who developed Alzheimer's disease and who didn't. And one of the first things they discovered was that the fat that is predominant in meat, saturated fat, could triple your risk of getting Alzheimer's disease. Now, the good news is, if you're not eating it, then your risk was cut hugely. A gente já está numa situação hoje que é inevitável o impacto que a gente está criando, né, no sentido de mudanças climáticas para o nosso planeta. E nós, como prescritores, por mais que o nosso olhar inicial seja o paciente e as suas necessidades, eu tenho que associar também, junto dessas necessidades, o que vai causar um impacto melhor para essa condição planetária. Porque, querendo ou não, esse indivíduo vai sofrer negativamente também desses impactos. A gente está numa cadeia onde tudo é junto. It's estimated that if meat really sold for what it honestly costs to produce, if the beef producers had to pay for all the water that irrigates the alfalfa that's government subsidized, that all the water that's polluted from the slaughterhouse, all the soil that runs off the corn and soybean fields, all the pesticides and herbicides that are sprayed on those grains that wind up causing cancer, if they had to pay for the therapies of the farm workers spraying those chemicals, this is unsustainable. It's a spectacularly expensive substance, animal flesh these days. Isso não dá mais para a gente fechar os olhos. Então não tem mais como hoje um profissional de saúde olhar para o alimento como algo desvinculado da cadeia produtiva de onde ele vem. Então se a gente não começar a modificar isso, a gente vai, como profissional, perder esse potencial que nós temos de manter um mundo melhor para as gerações que vêm. Tem muita gente que fuma e fala, eu sei que dá câncer, mas eu quero fumar. Você sabe o quanto é uma carne prensada, o quanto de grau cancerígeno que você está botando dentro de você? Eu acho que as pessoas não sabem. Se a gente conseguisse fazer primeiro com que as pessoas entendessem que os legumes, os vegetais são tão baratos quanto e são muito mais saudáveis. Então, por isso que eu te disse, eu acho que a informação é muito importante, né? Small family farming operations are often swimming in debt, while agribusiness conglomerates are thriving. But despite not generating many jobs,
destroying the Amazon forest and polluting the environment, big agribusiness receives billions in tax subsidies, while small family farmers receive on average 10 times less in incentives. Those same small farms are responsible for producing 80% of the food that feeds the planet. Agribusiness only exists because of tax subsidies. You removed all federal, local subsidies from the production of animal agriculture. A pound of beef would cost $100. A gallon of milk would cost $75. A family of four going to McDonald's without subsidies would spend $120 on their meal. So our tax dollars subsidize an industry that's destroying our health and destroying the health of the planet. And if we speak up about it, we risk being thrown in jail and killed. É isso, quando eu começo a falar, vem muita gente me xingar, falando que eles sustentam o país, que eles senão onde estaria o país. E é o contrário, quem sustenta o agronegócio somos todos nós, porque eles recebem bilhões de isenção fiscal, eles recebem bilhões de incentivo, porque nessa conta ninguém coloca esse meio ambiente, né? Porque se colocasse isso, ia ser inviável a venda de carne. É difícil de acreditar. É difícil de entender como o mundo ainda não acordou, mas também é o que nos move para não parar de lutar. If we produced and consumed more plant products instead of animal products, this would mitigate much of the human-generated greenhouse gas emission and would provide a home once again for the countless wild species displaced due to animal agriculture each year. But reducing the consumption of meat oftentimes makes people concerned. Will you get enough nutrients? And what about protein? Quando você tira a carne, você não causa uma deficiência proteica. É interessante ver essa correlação das proteínas animais e vegetais, porque resumidamente eu posso dizer o seguinte: nós precisamos disso, o reino animal fornece isso e o vegetal fornece isso. O vegetal fornece menos do que o animal, mas fornece mais do que a gente precisa. Então, isso já faz com que a gente tenha uma segurança total ao adotar uma dieta baseada em planta, principalmente se essa dieta for baseada em alimentos naturais. The question often comes up is, how much of a diet change do I need to make? And my answer is, any step you make is a good step. So when people reduce meat consumption, that's good. That said, I have to say that when people get it out of their lives completely, they really get their diet into high gear and their health improves dramatically. But any step is a good step. Esses dados eles estão claros, eles já estão muito bem estabelecidos e hoje só não enxerga quem não quer pesquisar. E eu entendo que a gente deve usar isso como elemento dentro da nossa prescrição. One shocking and little-known fact is that deforestation increases the prevalence of diseases all around the world, including malaria, Zika, dengue fever, SARS, Ebola, leptosporiasis, and many others. Because deforestation changes how and where these animals transmit these diseases. Once their natural habitat and ecosystem balance becomes disrupted, they end up getting closer to small towns surrounding those areas, increasing the chances of transmitting diseases to humans. A consciência do perigo do aparecimento de novas doenças importantes para os seres humanos e para os animais, advindos do povoamento humano e da destruição da Amazônia, não é conhecido do grande público e muito menos da mídia, que pouco fala nisso. Há muitos vírus, fungos, bactérias, patógenos de todo jeito na Amazônia. Eles têm os seus hospedeiros e eles vivem em controle. Quando esse meio ambiente é mexido, isso altera completamente e você introduz um outro aspecto, que é o homem, de uma forma muito brutal. Então o homem fica susceptível a muitas doenças que já tem na Amazônia, absolutamente desconhecidas, provavelmente causadas por vírus. Por exemplo, Zika saiu de uma pequena floresta na África. AIDS saiu dos macacos de uma floresta também na África e afetou o mundo todo. Então, vírus tem uma capacidade de mobilidade impressionante. Ainda não aconteceu esse tipo de aparecimento de vírus tão letal, como o caso de Zika e AIDS, mas outras viroses importantes que também matam, que a gente não conhece, não sabe nem qual é a fonte. Nós já temos essas patologias que eram só conhecidas na Amazônia e que já não estão mais na Amazônia só. E isso pode ir para a Europa, para os Estados Unidos, para a África. Então, esse é um problema mundial. É um problema da ciência, é um problema da educação
e é um problema da informação. Deforestation also affects the quality of the air. When tons of harmful and toxic particles are released into the atmosphere during these fires, the particles travel by wind currents and end up affecting not only the local populations, but people in the big cities as well. As queimadas também elas têm um impacto sobre a saúde humana, né? Porque elas aumentam a poluição atmosférica nessas áreas onde as queimadas ocorrem. Então você já tem registros, né, de redução da qualidade do ar que afeta sobretudo as crianças e as pessoas mais idosas dentro das comunidades, porque aumenta a quantidade de material particulado. Então você tem impactos que não são só impactos ecológicos, mas que começam a atingir também as comunidades que vivem nessas áreas que são muito afetadas aí no arco do desmatamento, né? E você tem também consequências, eu diria, continentais, né? Porque fumaça que é gerada pela queima da biomassa, ela viaja, né, dessa área do arco do desmatamento, desce para o sul do Brasil e afeta também regiões fora do arco do desmatamento. Então, é o que a gente chama de um fenômeno transfronteiriço. Então, as pessoas em São Paulo acabam sendo afetadas também por isso. Pouca gente sabe disso. Mas tem estudos muito bem feitos mostrando que quando reduziu o desmatamento da Amazônia, reduziu o número de mortes por doenças respiratórias, essas doenças cardíacas, do centro-sul do Brasil e até dos países vizinhos. Forests play a key role in local water cycles by helping to keep a balance between the water on land and the water in the atmosphere. But when deforestation and degradation occur, that balance can be thrown off, resulting in changes in precipitation and river flow, which affect the climate both locally and on a global scale. A Amazônia tem uma importância enorme de regulação climática. A gente fala que a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas ela é o ar-condicionado do planeta. A América Latina ela tem uma função incrível e fundamental para a própria agricultura, porque é ela que mantém um regime de chuvas. Se estima mais ou menos que 70% do PIB hoje da América Latina depende das chuvas da Amazônia. Então a gente necessita mesmo combater o desmatamento, não só por uma questão econômica, mas também por todo o processo de mudança climática que a gente está vivendo e vai viver nos próximos anos. A floresta é bastante ligada à disponibilidade de água no resto do Brasil. Isso tem um termo que já tem usado, que é chamado de rios voadores, né? Tem uma enorme quantidade de água que é carreada da Amazônia pelas nuvens e chega nas outras regiões. Se a gente perde essa floresta, a tendência é que haja uma redução de água que vai chegar nessas outras regiões. Então essa é uma preocupação. Nos últimos 15 anos, aconteceram 3 grandes secas na Amazônia que não deveriam ter acontecido. E claro, acaba isso também afetando a agricultura. You're seeing that all around the world. The consequence of that is not only destruction to the ecosystems, but actually the entire Amazon basin is having increasing difficulty supporting agriculture. It'll be difficult to maintain the kind of agriculture that we have now in just 25 years. Weirdly, the agribusiness companies that are financing deforestation are also imperiling their own ability to operate in the long run. There's just won't be enough water if you don't have the forest to provide it. O Brasil depende muito da chuva para as hidrelétricas, por exemplo. Tem projeção mostrando que o Brasil perderia parte da capacidade de produzir uma parte importante da energia que hoje vem dessas hidrelétricas. The rainforest has a lot of rain. It's a very wet ecosystem, and that rain and the water cycles through it. When you cut the forest down, you're allowing the sun to penetrate to the ground, to the vegetation, and along the edge it continues to dry out. And the more people move into the forest, cutting away at the edges, the more that drying penetrates into the forest. The result of that has been a real dramatic increase of forest fires in areas where there never would have been fire. They wouldn't have been fire prone because of all the moisture in the ecosystem. Because the soil in the deforested areas is usually poor in nutrients, many farmers are forced to use more resilient GMO crops that can withstand harsh conditions and larger amounts of pesticides. But these excess pesticides end up in the food chain. The grain is fed to the cattle, which are then eaten by humans. Also, the pesticides run off the fields to the waterbeds and rivers, creating a lot of pollution, disturbing the ecosystems, and causing disease. The overuse of pesticide and fertilizer is one of the main contaminants for water pollution. So not only are these crops causing forest loss and causing climate change, they're also causing a local water pollution crisis.
Enquanto a maioria das pessoas associa o acúmulo de agrotóxicos a vegetais, esses resíduos também podem aparecer em carnes e produtos de origem animal. Isso porque eles são bioacumulativos, portanto, a ração que os animais ingerem e a pastagem que eles comem, muitas vezes contaminada por agrotóxico, ela se transfere para essa carne e ela pode contaminar, inclusive, humanos. O agrotóxico não paga uma série de impostos no país, que também é um outro problema, que também destrói muito. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos e a gente está vindo agora num novo governo que pretende liberar muito mais que estão proibidos no mundo inteiro. E isso, além, obviamente, de envenenar todos nós que comemos, você está também envenenando esse solo, a nossa água, nossas maiores riquezas. A pecuária permite que seus fertilizantes, por exemplo, sejam despejados sem nenhum tratamento em sistemas de água. Isso leva com que as empresas de tratamento de água tenham que investir na recuperação dessa água e que os contribuintes acabam pagando um preço maior. Todos esses impactos, eles geram custos gigantescos. Um relatório de 2015, por exemplo, estimou que para cerca de 1 milhão de lucro feito pela pecuária, a gente tem cerca de 22 milhões de prejuízo ambiental. A falta de regulamentação dessas externalidades permite então que a pecuária continue degradando sem ter que se responsabilizar por esses custos. They're cutting down the forest, they're changing the ecosystem, they're dumping pesticides on the ground, destroying the ability of that land to produce food for the people around it. Cara, não tem futuro, velho. No future, cara. Agora esse momento terraplanista que estamos vivendo, cara, sabe, estamos voltando à época medieval, saca? É um momento obscuro pra caramba que eu acho que isso vai passar. Mas a gente tem um momento Dark Days Ahead aí, fudido, cara. Eu acho que isso vai ser bom para as pessoas que têm mais consciência se unirem, vão aparecer grandes líderes, já tem grandes líderes aparecendo aí, porque agora, esse momento aqui, é o momento dos idiotas, cara. A carne é só um detalhe, cara. Hundreds of environmental activists are killed every year all over the world. With the majority being indigenous people, the Amazon is one of the areas with the most tension. Last year, Brazil was once again the deadliest country for environmentalists. And despite efforts by national environmental agencies, justice is rare. A produção pecuária ainda está completamente associado a uma cadeia criminosa, em grande medida. Junto com o desmatamento, quando cresce o desmatamento em geral, a violência cresce também. Mas tem gente que ainda nem sabe que tem gado na Amazônia, vê uma coisa muito distante. Então, algumas pessoas têm realmente uma ignorância grande sobre o que acontece na região. Entre os anos de 2008 e 2018, o rebanho na Amazônia cresceu cerca de 20%, 4 vezes mais da média nacional, que foi de 5%. Então, hoje, a gente tem cerca de 86 milhões de bovinos na região da Amazônia Legal, o que é 40% do rebanho nacional inteiro. E a gente tem uma ocupação aí de gado de cerca de um campo de futebol para cada animal, o que é uma área bastante grande. Mais de 80% da população brasileira não tem essa informação, ou mesmo se tem, não acredita, acha que é fake news, não consegue entender a importância disso, a gravidade e a urgência disso. Então, para ativista aqui é um momento crítico, cara. Você ser um ativista no Brasil agora, cara, você é comunista, cara. E comunista agora aqui é perigoso. Se você tá do lado deles, você tá contra eles, cara. Eu sofri muitas represálias quando eu comecei a combater de frente a indústria, comecei a tentar alertar as pessoas. Eu trabalhava na televisão, não trabalho mais por conta disso. Eu ia começar um programa o ano passado numa emissora. Eu nem cheguei a gravar o piloto, fui mandada embora antes por conta do meu ativismo na Assembleia contra os pecuaristas. O dono da emissora também era um pecuarista e também vários anunciantes são pecuaristas. Então, assim, é quem manda mesmo no nosso país. Eles mandam e desmandam. Assim, nossa bancada ruralista é fortíssima. It's become increasingly dangerous for people on the ground in a lot of these countries to resist. It's become increasingly dangerous for people on the ground to expose what some of these activities are. And I think that we have a relative degree of safety and freedom here, and I think that's why it's incumbent on us to give voice to the people who can't speak for themselves in a lot of these countries. Pessoas do Greenpeace já receberam ameaças de morte, isso acontece especialmente o pessoal que está mais, como a gente fala, na linha de frente ou no trecho, que é fazendo as atividades de campo. Mas se você comparar o nível de segurança da equipe do Greenpeace, se comparado com movimentos indígenas, quilombolas, com as comunidades tradicionais, o nível de ameaça que eles estão sofrendo é tão tamanho, é tão gigante, que eu não tenho muita vontade de enaltecer as ameaças
que a gente sofre se comparado com o que esses caras estão sofrendo. Bom, o Brasil é o país que mais mata ativistas, né? Principalmente o pessoal que trabalha diretamente ali, né, na região da floresta. Eu mesma recebo muitas ameaças. Envolve muito dinheiro, muito poder. Animal agriculture is a huge industry and a hugely powerful industry and a hugely violent and destructive industry, not just towards animals, not just towards the environment, but towards activists as well. I mean, activists have been killed for standing up to cattle ranchers, but still, like so many local legislatures and so many politicians essentially work for agribusiness. Our team went to the state of Bahia to meet with Ernst Gotsch, a Swiss farmer and researcher that moved to Brazil in the 1980s. For the last 40 years, Ernst has developed techniques that combine agricultural production with forest regeneration. By combining aggressive pruning and innovative agroforestry techniques, Ernst showed the world that degraded areas can be regenerated and that the forest can be exploited without being destroyed. The set of principles and techniques he developed became globally known as syntropic farming. Its practical applications can be seen in several large farms around the world and on his own property, where he was able to regenerate over 1,000 acres of degraded land. A gente tem que criar agroecossistemas parecidos na sua dinâmica e no seu modo de funcionar aos ecossistemas naturais e originais. Se você quiser milho, soja naquele lugar, você pode plantar milho e soja, mas não excluir ecossistema floresta. Se você quer mais comida, plante mais árvores. Você quer mais comida para animais de porte grande, plante mais árvores e poda aquelas árvores. Então dá muito vida no solo, dá bastante matéria orgânica. Então a minha presença é que estou dinamizando o ecossistema. E essa não é menos comida, é muito mais comida. É muito mais fotossíntese, é muito mais ciclagem de água no sistema. Podar nesse sistema, naquele momento que eu podo, tenho bastante matéria orgânica, que a pré-condição para que a transformação daquela matéria orgânica, a pré-condição com que haja milho, com que haja soja. Em vez de criar deserto, não vamos criar prosperidade. E aí vai sobrar muito terra. Vai dar muito mais vida, muito mais espaço, ou seja, um planeta próspero, um planeta da paz, um planeta de vida. Nós temos tudo na mão. Fazer isso de forma diferente. Tudo podemos ter. Muito mais se nós quiséssemos. Abundantemente, se nós fizéssemos em prol da natureza e não contra a natureza. On the other side of the country, one of Ernst Gotsch's students is following in his footsteps and applying the same principles in his own syntropic farm. João Pereira, a young biologist and farmer, shared his thoughts on the burning of the Amazon forest. A queima, você fica com 7% só do que você queimou. 93% vai embora. E a chuva leva. E o sol queima e mata. É burrice. É burrice. E hoje a gente tem tecnologia. Se não tivesse na época lá do Azteca, lá do Maia, tudo bem. É a única ferramenta que eles tinham, meu irmão. Não tem como derrubar no machado. Aí hoje não. Hoje a gente tem tecnologia. Que o único piromaníaco que tem nesse planeta é o ser humano. Mas é covarde. Que 98% dos fogos que foram pesquisados foram postos pelo ser humano. E só 2 por 1000 podia ser interpretado de raio ou de outro. 2 por 1000. Um relatório recente do Greenpeace mostrou que 9 em cada 10 áreas de focos de incêndio do agronegócio foram destinados para a conversão de floresta em pastagens. Também um relatório da NASA recente mostrou que 70% dos focos de incêndio eles estão em áreas de compra de gado por frigoríficos, grandes frigoríficos da região. The tragedy of this continued destruction of the rainforest in Brazil is that it doesn't need to happen. That food can be developed in cleared land. They don't need to destroy more rainforests. It's just a question of doing what's right. That might happen because of government policy, but it also can very well happen because the public is demanding it and the consumer is demanding it as well.
we're talking about very basic practice changes, like growing crops on previously deforested land instead of burning down a new rainforest, putting cover crops when there's not corn or soy growing, having buffer zones next to waterways. These are really basic, affordable things that often actually make farmers more money in the long term. Some agribusinesses in Brazil are beginning to transition to intensive farming, which confines the cattle into smaller areas and results in less native forest destruction. But researchers warn that intensive farming comes with its own set of problems. Eu ouço muitas vezes falar, não, então a gente substitui a pecuária extensiva pela pecuária intensiva, né? Então, mas a pecuária intensiva também gera impactos, né? Porque eu vou precisar produzir ração de uma outra forma. Né? Eu vou ter impactos sobre o solo, também vou ter impactos sobre a atmosfera. Não é qualquer lugar hoje de pecuária que sustenta um processo de intensificação. Então, muitas vezes a gente tenta substituir uma alternativa por outra sem também ponderar que ela pode trazer alguns impactos, né? Ao passo que assumir uma dieta mais saudável, talvez ela seja realmente uma situação de ganho-ganho, né? A estimativa é de que a gente precisa de cerca de entre 11 e 17 calorias oriundas de soja e de grãos para converter isso em 1 caloria de proteína de origem animal. Então a gente vê que a utilização da soja e de grãos para a ração animal é extremamente ineficiente. Se essa porcentagem, se essa quantidade de soja produzida fosse destinada para consumo humano, a gente teria grão suficiente para alimentar toda a população do planeta. A oferta daquilo que chega no supermercado ou na feira para o consumidor consumir tem que mudar. E isso depende de vontade empresarial e vontade de políticas públicas também. I do think that we as a society need to dramatically reduce our consumption of meat. It's both good for the planet and good for us, but the big agribusinesses have a role to play as well, and they should be engaging in the basic good practices to hang on to the forest that we have left and not to pollute the already damaged waterways. Our journey took us to Tucson, Arizona, home to Biosphere 2, the largest simulated rainforest research facility in the world. Biosphere was perhaps best known for 2 missions conducted in the early 1990s, in which crews were sealed inside the enclosure to study survivability. Nowadays, Biosphere 2 is home to several world-renowned scientists who conduct controlled experiments in order to study complex environmental questions. Biosphere 2 is really a remarkable facility. It offered a really unique opportunity to look at how these systems respond to changes like carbon dioxide, like moisture, like temperature. And so that began the shift for Biosphere 2, moving away from having people live inside to moving to one as a large Earth and Environmental Science laboratory, actually the largest Earth and Environmental Science laboratory. It is impossible to think that we'll ever recreate nature as it occurs naturally outside in all of its intricacies and complexities. And so Biosphere 2 is a test lab. We can do things like subject it to a drought. We predict that the tropics are going to continue to get warmer and drier. Well, what's that mean for those systems? I think the biggest lesson so far to come out of Biosphere is how little we truly understand Earth systems as a whole, how those systems are interconnected, and how those systems are impacted by the changes that we see coming their way. We were able to take our rainforest, run it through different levels of CO2, and look at how its response compared to those that the model predicted. And what we found is that our system, like that predicted for the tropical areas in South America, it's saturated at about the same level. What happens when we surpass this level? Well, now it means there's nothing out there that is absorbing it or taking the place of those rainforests. And now, rather than that CO2 going up at a particular pace, now we've accelerated it significantly. And so what we learn here potentially has real world applications. And regardless of how much we learn or how much we think we know, it's extremely important to continue to maintain that biological diversity in those systems, because we just don't understand what the implications of losing those systems is going to be. We have an idea, but I don't think we fully comprehend. And we all have an inherent desire to survive and persist. And if we're not able to adapt to changes coming our way, it oftentimes means when species can't adapt, you see them go extinct.
Despite the global concern about the Amazon forest, most people interested in helping the cause feel powerless due to the distance, complexity, and scale of the problem. So what can we, as regular citizens, do to help? I think the challenge that we face is people may have great concern about what's happening in the Amazon or elsewhere, but people don't know what to do to act on this concern. Look, at the individual level, I think there's two big things people can do. One, reduce the amount of meat that people are eating. Most people in the developed world eat way too much meat, and it's not good for you and it's not good for the planet. But the other thing that we can do to drive change on a systematic level is for consumers to go talk to the brands that they patronize about these issues. Just sending an email to the CEO of a big company linked to deforestation actually can get heard, but what's even more important is if you go on social media, send them a message. If you talk in person to the manager of a fast food restaurant or a supermarket chain, that pretty soon starts to make its way up the food chain in the corporation, and they start to say, hey, we're hearing about this. We're worried that customers are leaving us because of our connection to climate pollution, to deforestation, and going over to our competitor who's doing more to deliver sustainable products. The only way corporations become good corporate citizens is when they're held accountable by people. Every corporation in the world, for the most part, will get away with whatever they can get away with. Their goal is to make their product as cheaply as possible and sell it for as much as possible, to keep their shareholders and their board happy. They will engage in the worst corporate practices unless we hold them responsible. I think what we found over and over again is that when consumers bring urgency around these issues to companies, they're actually incredibly responsive. These companies value their brands over any other asset in their company. So when that brand is threatened, when consumers start to think about their brands not as a wholesome snack or meal, but rather as a driver of ecological destruction, human rights abuse on a vast scale, that's going to threaten the value of their company, and that causes even the most cold-hearted corporate executive to sit up and pay attention. We've also found that employees of these companies have outsized influence. So one of the strongest voices for change, even in companies that have done the most damage, is from their own employees. People increasingly want to work at companies where they feel like they're doing something good for the world. That's true even of the agribusiness giants, of fast food chains, of mainstream supermarkets. Para os estrangeiros que estão preocupados e que querem ajudar em relação ao que está acontecendo no Brasil, é pensar muito bem na hora de escolher os seus representantes, porque são esses representantes que vão implementar políticas públicas que vão ter um impacto direto, tanto no comércio internacional quanto em medidas climáticas. In Brazil, agribusiness is protected by laws that support the industry's actions. But how is this possible? The people in power in South America are often those with ties to big agribusiness. Many of the most powerful politicians in Brazil's government are connected to the meat and dairy industries, and they create laws for their own benefit. This group of politicians is called the Ruralista Congressional Bloc. We've seen tremendous environmental rollbacks here in our country, but sadly it doesn't really compare to what's happening in Brazil. Tragically, Brazil made a huge amount of progress on reducing deforestation over the last decade. They cut deforestation by more than 2/3 through both private sector efforts and government action. They improved environmental enforcement, they created both new national parks and indigenous areas. The big soy and cattle companies actually took significant efforts to reduce deforestation in the Brazilian Amazon that worked. Unfortunately, due to issues unrelated to the environment, Brazil elected a man who, in office, has set about gutting environmental protections. Outros governos passados também negligenciaram. A diferença desse atual governo agora é que eles transformaram a destruição ambiental em política do seu governo. Não se trata mais de negligenciar, se trata de promover, se trata de apoiar. I think the biggest threat to the environment that we've seen from the Bolsonaro era so far hasn't been any specific policy change. Instead, he's given farmers the sense of impunity, that no matter how much they deforest, no matter how much illegal activity they engage in, no matter how many indigenous people they displace from their land,
the government won't take action. And as a result, we've seen big soy and cattle ranchers deforest at probably an unprecedented scale. Just this past month, we saw 1,345 square kilometers of the Brazilian Amazon go up in smoke. That's an area the size of Los Angeles cleared of native vegetation in just 1 month. A política do atual governo em relação ao meio ambiente do seu ministro Ricardo Salles, na verdade, é uma antipolítica, uma política contra o meio ambiente, uma política de desmonte, de destruição de todas as proteções legais que foram construídas nas últimas décadas com a participação da sociedade civil. É uma política negacionista e anticientífica. O governo afrouxou as leis de proteção ambiental, enfraqueceu os órgãos de proteção ambiental, proibiu o INPE de divulgar os dados reais do desmatamento, ele demitiu o responsável por divulgar esses dados, ele abriu mão do Fundo da Amazônia. Se trata de transformar a destruição ambiental em política do seu governo. O atual presidente, durante a campanha, ele visitou várias vezes a Amazônia e tinha um discurso muito hostil contra a Polícia Ambiental brasileira, que é o IBAMA. O IBAMA é responsável pela fiscalização federal. Então essa linguagem, esse discurso contra o IBAMA cria uma fragilidade para a área ambiental. As pessoas falam, então, se o próprio presidente está criticando a Polícia Ambiental, então vai ter impunidade. Não está funcionando o compromisso da pecuária, não está se cumprindo devidamente. Greenpeace deixou de ver uma vontade política do governo brasileiro e das instituições do próprio setor pecuário para avançar em eliminar o desmatamento da cadeia pecuária. A gente conseguiu mostrar a associação direta da atuação dos frigoríficos e da pecuária com o desmatamento, mas também com o trabalho escravo, com invasão de terras indígenas, com produção em áreas embargadas pelo IBAMA. A gente ainda tem declarações, o discurso do próprio governo e do presidente incentivando as queimadas, incentivando o desmatamento, culpabilizando ONGs, culpabilizando povos originários por crimes que notoriamente são cometidos por pecuaristas. One of the things that Bolsonaro has done is announce environmental inspections before they happen, so that the people committing crimes can get ready and try and cover up the damage that they caused. It's pretty crazy, but it's a way that they are trying to facilitate deforestation on a mass scale. What Bolsonaro is doing is terrible, but I think for people all over the world who are watching this issue, it's important to understand that he couldn't do it alone. It's big companies in the soy and cattle industry that are directly driving this deforestation. Industry has an enormous influence on government policy. O agronegócio praticamente controla a política brasileira hoje em dia. É uma equação até simples, eles patrocinam a campanha de muitos políticos para depois ter de volta algum benefício. Esse benefício muitas vezes vem em leis que, na verdade, não são para o povo ou para ajudar o país ou o meio ambiente, muito menos. Eles são para ajudar esses caras que financiaram a campanha desses parlamentares. A corrupção desse setor foi exposta em 2017 pela Polícia Federal numa operação chamada Carne Fraca, que expôs vários esquemas de corrupção, de falta de fiscalização em empresas da JBS, da BRF e de outros frigoríficos. Essas empresas pagavam propinas para que fiscais do governo liberassem carnes que estavam completamente impróprias para o consumo, tanto interno quanto externo. Corruption is such a massive problem, and we want the big cattle, agribusiness, food companies to stop playing that game. A Amazônia está sendo morta por causa da agropecuária, só que as pessoas não querem saber disso, elas não querem falar disso, elas não querem ouvir isso, elas não aceitam isso. The Amazon problem often starts far away from the jungle. Both American and international companies also play a role in deforestation by creating demand, influencing local politics, and even paying farmers to destroy the forest. I believe that industry in the United States has an enormous impact on policies of other countries. Some American businesses do play a very active role in the destruction of the Amazon forest. One of the major corporations that operates internationally is Cargill. And Cargill is very active in destroying the rainforest to grow different crops. Soy is one of the main ones in that rainforest. Tem uma série de empresas dos Estados Unidos que integram um fórum global de empresas chamado Consumers Good Forum. E esse fórum chegou a uma resolução
de tirar até 2020 o desmatamento de suas cadeias de suprimentos. Nós esperamos que essas empresas façam valer o compromisso que fizeram com a sociedade, com os seus consumidores e com a própria sobrevivência do seu negócio. Então, a gente chega no ano de 2020, que era o prazo limite para eliminar completamente o desmatamento da cadeia produtiva dessas grandes empresas, com uma tendência, na verdade, contrária. Essas empresas não estão sendo capazes ou não estão dispostas a eliminar, de fato, mudar a sua cadeia para eliminar o desmatamento. Então, isso aqui virou terra de ninguém. Quer dizer, o nosso verde é de ninguém, é de quem botar a mão primeiro e sair levando. As empresas americanas têm uma responsabilidade, elas compram muito e elas podem comprar diferente, elas podem mandar sinalização de que não aceitam mais que seus produtos estejam contaminados com desmatamento. If these big companies stopped buying from producers engaged in deforestation, regardless of who is in government, there just wouldn't be the incentive to engage in these bad practices. Large international corporations, they're providing the incentives, they're providing loans, they're building infrastructure, and they're providing the ability to access the forests. The farmers will grow it wherever it will be bought from. And as long as these companies continue to pay people to bulldoze the forest, they're going to continue to do it. Então, embora a atuação e os compromissos do setor corporativo eles sejam muito importantes para a eliminação do desmatamento, eles não são suficientes. É preciso que haja fiscalização do governo para garantir que esses compromissos de fato se tornem realidade, que sejam implementados métodos de rastreamento e métodos de fiscalização. Farms in Brazil are very different from those found in the US and Europe. Their sheer size is often larger than big metropolitan areas. Therefore, when we hear that a farm area has been cleared for cattle grazing or growing soy, the scale of the impact can be devastating. When we're talking about farms in Brazil and farmers, I think it's important for people to realize that this is on a scale very different from what you normally see in the United States. Here in the United States, 2,000 acres is a large farm. In Brazil, it's on a totally different scale. What we found in South America, we routinely came across single so-called farms that were 50,000, 100,000 acres in size. And what that means is that you had 50,000, 100,000 acres of forest or other native habitat for wildlife just totally cleared within a matter of months. We have done a series of investigations into who is driving deforestation in South America. And we've consistently found it's a relatively small handful of companies. People probably haven't heard of Cargill, Bunge, JBS, or ADM, and a few others, which are the leading agribusinesses. But those companies depend on markets from name brand companies, McDonald's, Burger King, Stop and Shop, Giant, Walmart, Mars, Carrefour, and all the big supermarkets and fast food chains. We've asked to shift their purchases to more responsible companies. So far, all we get from the big consumer brands is concern about what's happening to the forests of South America, concern about climate change, but no discernible action. So we work very closely with these large consumer companies that are buying products from companies like Cargill. And there are a huge number of companies that we work with, Costco and Walmart and McDonald's, that have said that they don't want rainforest destruction in their product. And I think it's time for these companies like McDonald's, like Whole Foods, like Costco, like Walmart, like Target, to stop buying from these companies. Brazil has many laws set in place to protect the environment. But unfortunately, environmental crimes related to deforestation are almost inconsequential. Less than 5% of the fines are paid, and the ones that get paid are not big enough to discourage farmers from continuing with these criminal practices. A punição teórica, assim, o que está na lei, você mata ilegalmente, a multa fica em torno de R$5.000. Se essa multa de fato fosse aplicada e cobrada, isso inviabilizaria aquele desmatamento ilegal. Agora, quem desmata, ele tem uma noção de qual é o risco, se de fato ele vai ser detectado, se ele vai ser multado, e se ele for multado, se ele de fato vai pagar aquela multa. Então a arrecadação da multa é muito baixa. Ao longo dos anos tem ficado menos de 5%. Então, a probabilidade dele ser punido acaba sendo baixa e dá aquela sensação que vale a pena desmatar.
95% of the environmental fines that are levied in Brazil are contested in court, and more often than not, even egregious deforesters or people who displace indigenous people, which is illegal, get off scot-free. The people who are on the ground in countries like Brazil, they want to make a living and they want to be able to feed their family. I am certain that given the option, they would rather do that without having to destroy the rainforest. But if the only option that these companies are giving them is to earn their living through this kind of destruction, they're going to keep doing it. They don't have a lot of choices. And I think that maybe they could be providing the people in Brazil with a better option than destroying the land that they live in order to eat. Levantamento recente mostrou que o Ibama teria mais de 50 bilhões em multas para serem recebidas. Isso equivale a mais ou menos 170 anos do Fundo Amazônia. E também existe uma distorção no sistema judiciário brasileiro, em que, se a gente analisar quem são os pagadores de multas, quem paga acabam sendo os pequenos proprietários, enquanto os grandes infratores eles têm condições de contratar advogados que entram com processos que se arrastam por anos na justiça brasileira, que é extremamente morosa e que muitas vezes conseguem reverter essas multas aplicadas pelo Ibama e deixam de pagá-las. One way that farmers found to go around the system is through something called cattle laundering, which is similar to money laundering. The cattle are born in an area responsible for deforestation. Then they're moved to a sustainable farm, where they get branded, fattened, and sent to a certified slaughterhouse. From there, they're sold as sustainable, eco-friendly meat. It's almost impossible to be certain that your meat is not a result of deforestation. This method of cattle laundering has become commonplace in the market. Quase 90% do desmatamento na Amazônia é por causa da agropecuária. Então hoje, de fato, não tem nenhum frigorífico que pode dizer que ele está totalmente livre do desmatamento, porque pelo menos esse desmatamento pode estar associado a uma fazenda indireta. Essa fazenda pode não estar diretamente relacionada a nenhum crime ambiental ou social, mas muito provavelmente ao longo da vida desse animal, muitos crimes, muito impacto aconteceu. A falta de rastreabilidade é um dos maiores problemas. Hoje no Brasil a gente não tem um sistema eficaz de rastreabilidade desses animais. A maioria desses animais são marcados, na verdade, com tags ou com tatuagens no próprio couro. E essas são facilmente falsificadas. It's really unlikely that anybody knows where the meat that they're eating comes from, particularly if it's ground meat. If it's ground meat, it's coming from all different kinds of sources, often just from one company, but they're sourcing different parts of the meat from different companies, from different countries, and mixing it all together to get the content they're looking for. Brazil is also the home to great environmental and social initiatives. It has the largest Meatless Mondays campaign in the world. And recently, the city of São Paulo implemented Meatless Mondays in all public schools in the region. A campanha Segunda Sem Carne surgiu nos Estados Unidos em 2003 na faculdade de Johns Hopkins, na Faculdade de Saúde Pública. E a gente trouxe para o Brasil em 2009. A ideia é convidar a população a substituir a proteína animal pela proteína vegetal pelo menos uma vez por semana. Isso vai trazer benefícios para a saúde, para o meio ambiente e para os animais. Apesar do Brasil ser considerado o país do churrasco, a gente tem um grande apoio da população, porque a campanha ela é convidativa, ela não é impositiva, né? A gente tem que o brasileiro ele consome muito mais proteínas de origem animal do que deveria. Então a Segunda Sem Carne, ela é um passo, fica muito mais fácil, né? É um convite à população, você consegue ficar um dia sem produto de origem animal? E aí a pessoa vai descobrindo novos sabores. O prato do brasileiro, né? Então é o arroz, feijão, bife, batata. Então a maior dificuldade que as pessoas têm é a questão social. Tiro a carne e coloco o quê no lugar? Mas a gente sabe que o prato em si ele já está balanceado por causa do arroz e feijão. E aí a gente vai trabalhando com receitas. O Brasil ele é rico, né, em verduras, legumes. O brasileiro está muito apto. A gente tem pesquisas que mostram que 63% da população quer reduzir o consumo de carne. Então, a Segunda Sem Carne é um passo para a pessoa conhecer novos sabores. A proposta do cardápio escolar sustentável, ela está bastante ligada às questões de saúde e bem-estar das crianças, com certeza. Mas também a gente tem um objetivo maior, que é ligar as questões da sustentabilidade do planeta.
Então, é importante que, além de servir a comida para as crianças, que as cozinheiras façam comidas gostosas, apresentem pratos bonitos e saborosos, que as professoras possam conversar com as crianças sobre o que elas estão comendo, sobre os alimentos e sobre o planeta e sobre a importância de que, se alimentando, ele está contribuindo para a sustentabilidade do planeta. Na rede municipal de São Paulo, são servidas mais de 2.200.000 refeições ao dia. Então, isso significa um impacto muito grande para o planeta. Menos alimentos com carne, menos desmatamento, menos água consumida por pessoa, para além dos ganhos com a saúde, com o bem-estar e educativos, eu acredito que os municípios consigam um ganho também de economia, porque com certeza os legumes, as verduras são mais baratas do que a carne. E para as cozinheiras da rede entenderem mais o que é a Segunda Sem Carne, a gente vai começar um treinamento para 11.000. Então, todas as cozinheiras da rede vão ser capacitadas para essa nova alimentação, com novas receitas e descobrir o poder que elas têm de transformar o meio ambiente. E eu acho que essa segunda-feira sem carne nas escolas, os pais mesmo chegar e dizer, por favor, não dê nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, mas eu acho que já é um bom começo. Eu acho que a segunda-feira sem carne nas escolas deveria ser, não só nas escolas, mas em tudo que é lugar. When it comes to the Amazon forest fires, one indirect victim is rarely mentioned. Every year, over 50 million farm animals are raised and killed for meat production in Brazil alone. A fact that not only results in deforestation, water pollution, and emission of greenhouse gases, but also results in the loss of millions of animals' lives. Eu acho que o brasileiro não faz ideia do que os animais passam no processo de produção de alimentos na indústria brasileira. Quando a gente começou a soltar vídeos e investigações lá de fora, dos Estados Unidos, Canadá e México, os brasileiros falavam que aquilo não acontecia no Brasil. Mas, na verdade, quando a gente começou a soltar as investigações feitas aqui no Brasil, os brasileiros certamente ficaram chocados, assim como os grandes veículos de comunicação. A gente pôde perceber que as pessoas não têm ideia de praticamente todas as práticas que acontecem em fazendas, granjas e em abatedouros. Uma pessoa que já está reduzindo o consumo de carne, naturalmente já está promovendo um impacto positivo comparado ao que ela já promovia, né? Então, eu costumo dizer que 5 pessoas que estão reduzindo o consumo de carne pela metade impactam mais animais do que 2 veganos. Então, a redução do consumo de produtos de origem animal, de carne vermelha, de outros tipos de carne, é importantíssima para já estar causando um impacto direto na vida dos animais. Eu acho que realmente as pessoas não fazem essa conexão, né, do produto que elas estão consumindo e comprando no supermercado com os animais, né? As embalagens e a publicidade fazem de tudo para disfarçar, né, o que é de fato esse produto. Eu acho que apesar delas saberem que foram animais, é difícil para elas fazerem a conexão do que aquilo representa. Através da publicidade, do marketing, as empresas do agronegócio, elas vendem uma imagem de sustentáveis, de pop, de moderna, quando na verdade elas estão praticando uma série de irregularidades, mas isso fica muito longe das vistas do consumidor final. Então a visão ainda da maioria da população brasileira é uma visão idílica, utópica, de uma criação de gado quase que em regime familiar, onde os animais são muito bem tratados e onde não há floresta destruída. E eu sempre disse que eu gostava de bicho. Como é que eu podia fazer isso, cara? Como é que eu fiz isso por tanto tempo? Qual é a diferença entre a Dana e uma vaca? Sabe que um faz ao alto, faz mu? Qual é a diferença? A gente mete os nossos animais em prisão de arame farpado, de cerca elétrica. E depois vai na fila de morte. Ou seja, a gente mete ela na panela. E ela, em compensação, nos mete no inferno. It's not only the Amazon forest that's burning. Australia, California, Indonesia, Russia, Congo, and several other parts of the world are experiencing the most destructive and devastating fires in decades.
Many of these fires are exacerbated by global warming. The Amazon fires in particular are part of a complex problem involving politics, big business, and prolific corruption. The political landscape is complicated. The agro-industry is very powerful, and challenging these dominant forces can be dangerous and difficult. There is certainly a great deal of work to be done, and there are many brave people fighting in the trenches to change these systems. But fortunately for you and I, we have the power to create positive change for the Amazon forest. Each of us as individuals is empowered to protect the Amazon, and that power lies at the end of our knives and forks. Because we can make choices when it comes to the food we eat. By reducing or eliminating the consumption of meat in our diets, not only are we helping to prevent climate change, but we are also protecting the Amazon forest for present and future generations to come. É um momento caótico e assim, não só para o Brasil. É isso que as pessoas têm que entender, né? A floresta é um patrimônio da humanidade e todos nós vamos colher essa tragédia e eu acho que o mundo ainda não tem ideia da tragédia que se aproxima. It's a frightening time, frankly, but I think that people can change, and when change happens, it generally happens pretty quickly. And I think we're reaching a turning point, and we're really hoping and we're banking on the fact that now that things have gotten to this point, people are going to change their behaviors, and we're going to be able to turn things around. There's this interesting fallacy in philosophy. It's called the is-ought fallacy. And what it basically means is to justify something that you're doing because it's been done is wrong. And we can see that very easily. So on one hand, people look at animal agriculture and they say, but people have always eaten meat. And I would say, yeah, but women used to not be allowed to vote. And we can very clearly see how logically, ethically, that's completely wrong. We used to be able to smoke on airplanes. We keep making progress. And progress involves rejecting a past that we now deem to be unethical and wrong. And the next thing we have to do is reject the use of animals for food. For the animals, for us, and for this only home that we have. In our clinic, when people learn to change their diets, they're replacing the meat with healthier foods. Their health rebounds. It's amazing to see. Their lives are changed. The earth is the same way. That when we change our eating habits globally, the environment can rebound. The forests can regrow. We don't have to wait. We can do that now. I say let's put it to work. Caution lifts. We do this wrong. Caution has the way, and I don't feel this anymore.